A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, muito bom dia. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque vamos estar aqui meditando um pouquinho, na palavra do Senhor, um toque de vida abundante na sua vida e na minha vida. E como nós falamos anteriormente, já vimos os livros de Mateus, Lucas, Marcos, e hoje teremos uma visão panorâmica sobre o livro de João. Mas não sem antes nós estarmos orando, pedindo a Deus que Ele possa iluminar, o nosso coração, a nossa mente, para que possamos aprender e para que também possamos meditar na palavra e termos sede de ler a palavra. Você que pode, feche seus olhos, vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor Deus maravilhoso Pai, antes de mais nada, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor dá de fazer em nossas vidas. Dizemos bom dia, Deus, bom dia, Senhor Jesus, bom dia, doce Espírito Santo. Que o Senhor venha nos iluminar, que o Senhor venha nos dar a revelação e que venhamos ter sede da Tua palavra cada dia mais e mais. Que o Senhor possa, Senhor, se revelar a nós, ó Deus, e que nossos corações possam estar como terras férteis, ó Deus, esperando a boa semente que é a Tua palavra. Fala conosco, Deus. Ministra em nossos corações a paz que só o Senhor pode dar. E, Senhor Deus, que em nome de Jesus, cada um, Pai, que ouvir, Senhor Deus, e cultuar o Senhor juntamente conosco, Pai, receba um toque da sua graça, um toque da sua misericórdia, um toque do seu amor incondicional. Fica conosco, Pai, porque tudo é para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, nós já estudamos um pouquinho sobre o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho de João. E está assim no nosso estudo. João em uma sentença. João mostra Deus agindo na história por meio de Jesus, o Filho de Deus, em um livro com perspectiva na ressurreição. Data provável que foi escrito esse livro, entre os anos 80 e 85 depois de Cristo. A fonte são as próprias memórias de João. E nós vemos aqui que o livro de João tem 92% do seu evangelho de forma exclusiva, ou seja, que não fala nos outros evangelhos, nem de Mateus, nem de Marcos, nem de Lucas. 92% do que você lê no livro de João você só vai encontrar aqui. Temos aqui as curiosidades. O vocábulo de João é talvez o mais simples do Novo Testamento, mas os seus pensamentos são muito profundos. O texto de João 3,16, o qual todos nós já sabemos de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto é o versículo mais citado e mais pregado no mundo, porque realmente ele é o texto áureo, aquele texto que nos traz esperança de que uma vez nós crendo e obedecendo a palavra de Deus, crendo no Senhor Jesus, nós teremos a vida eterna. Nós temos que lembrar que estamos nessa vida de passagem. Aqui tudo é passageiro, a alegria é passageira e também, louvado seja Deus, as dores também, as frustrações aqui também são passageiras. Nós temos um lar, nós temos uma casa. O Senhor Jesus disse que ia preparar-nos um lar. E como nós cremos nele, nós sabemos que o nosso lar está preparado junto ao Deus Pai, no céu. E é para lá que nós vamos, pelo poder que há no nome de Jesus. Principal aplicação. Assim como Deus provou o amor por nós, entregando o seu único Filho, devemos nos entregar totalmente ao Senhor. O que é entregar totalmente ao Senhor? Nada mais é do que buscar a face do Senhor em todos os momentos das nossas vidas, Está tudo muito bom? Busque o Senhor. Está tudo muito ruim? Busque o Senhor. Está tudo mais ou menos ou está tudo normal? Busque o Senhor. Busque o Senhor. Como diz a palavra, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto é tempo. A porta da graça está aberta.
Mas chegará o dia em que o Senhor Jesus virá entre as nuvens e arrebatará a sua igreja. E quem é a igreja de Cristo? Aqueles que permanecerem fiéis até o fim. E nesse dia, os mortos ressuscitarão. E nesse dia, nós, os vivos, quanto aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão para nosso lar celestial. É esse o dia que nós tanto aguardamos. Como diz a palavra, né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem nos buscar. E esse deve ser o maior anseio do povo de Deus, que o Senhor Jesus venha nos buscar. E quem era João? Eu disse que falaríamos um pouquinho, né, sobre a quem o Senhor Jesus chamou de filhos do trovão. Então nós vamos dar o livro de Marcos 3, 13 a 19. Marcos 3, 13 a 19. É interessante que quando eu fiz essa pergunta, né, algumas pessoas que são evangélicos, algumas pessoas que conhecem o Evangelho, quem são os filhos do trovão ao qual o Senhor Jesus chamou? E normalmente as pessoas diziam que com certeza é Pedro, né? Porque Pedro tinha um temperamento mais forte, né? Era um grande líder, mas era um homem que tinha um temperamento mais forte do que os demais. Mas aí, se nós formos estudarmos direitinho, nós vamos ver aqui no livro de Marcos, capítulo 3, de 13 a 19, está assim: a escolha dos 12 apóstolos, os seus nomes. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Está falando aqui do Senhor Jesus. Depois subiu o monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, né, que nós chamamos hoje de Pedro, o apóstolo Pedro; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges. Então o Senhor Jesus deu a Tiago e a João o sobrenome, né, o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Ozelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então, por que o Senhor Jesus chamou João, né, e Tiago de filhos do trovão? Nós temos aqui a explicação. Filhos do trovão. Essa expressão semítica pode ser traduzida como homens tempestuosos, no sentido de pessoas de caráter impulsivo. Então, muitas das vezes nós vemos apenas que Pedro tinha um caráter impulsivo, né? Que Pedro muitas das vezes falava e depois ele ia refletir naquilo que ele falou, né? E o Senhor Jesus sempre com muito carinho, com muito amor, ensinava a Pedro, né? Não, Pedro, não é desse jeito. Não, Pedro, não vai por esse caminho, mas vai por esse. Não, Pedro, vem andar sobre as águas comigo. Não, Pedro, você cortou a orelha lá do soldado. Não, eu coloco de volta. Não é assim, Pedro. Né? O Senhor Deus sempre ensinou a Pedro com muito amor e carinho. E nós pensávamos que João, né, que é tido como, chamado na própria palavra, como discípulo amado, né? O próprio João, que é aquele que começa suas cartas, né, chamando de amados, né, sempre com muito carinho, filhinhos, né? Esse João, qual nós conhecemos, que escreveu o Evangelho de João, e também escreveu 3 epístolas, e também escreveu o livro de Apocalipse. Nós vemos sempre João com muito amor. Mas nós vamos ver que João nem sempre foi esse homem amoroso, nem sempre foi esse homem tratado por Deus, né? E aqui nós vamos ver aqui o que Deus faz, o que o Senhor Jesus faz na vida de um homem. Esse João e Pedro, que eram chamados de filhos do trovão, Boanerges pelo Senhor Jesus, né, pela sua impetuosidade. Vamos ver aqui no livro de Lucas 9:54. Lucas 9:54, mas vamos estar dando uma olhada no contexto aqui desse livro de Lucas 9:54, para a gente entender um pouquinho.
os samaritanos não recebem Jesus. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, o Senhor Jesus, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas os samaritanos não receberam o Senhor Jesus, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Então aqui nós vemos, um pouco da impulsividade do apóstolo João, até então discípulo João, que perguntou ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, vou mandar fogo do céu e queimar esse povo todo. A gente vê pela impetuosidade de João. Então Jesus, voltando, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do homem, Jesus Cristo, não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. E é interessante, que nós vemos que Tiago e João ali, quando os samaritanos não aceitaram o Senhor Jesus, quando não quiseram receber, eles olharam para o Senhor Jesus e disseram: Senhor, quer que pedimos? Vamos pedir fogo do céu para queimar esse povo, essa raça ruim, vamos acabar com isso tudo logo de uma vez. E o Senhor Jesus, com muito amor e carinho: não, eu não vim para destruir o homem, eu vim para salvá-lo. E ali fica uma grande lição na vida de Tiago e João, que viram realmente o amor de Deus sobre a vida deles através de Jesus Cristo. E também esses filhos do trovão, esses homens tempestuosos, também nós podemos ver no sentido de que também no início de sua caminhada, tanto Tiago quanto João, eles eram ambiciosos. Vamos ver ali no livro de Marcos 10, 35 a 37. Marcos 10, 35 a 37. Marcos 10, 35 a 37. Em Marcos 10, 35 e 37, nós vemos um pouco da questão da ambição dos filhos do trovão, dos homens que estavam ali sendo trabalhados pelo Senhor Jesus, Mas até então, homens tempestuosos, homens que, em primeiro lugar, vinha a vida deles e depois vinha o resto, Então, no livro de Marcos, capítulo 10, 35 a 37, está escrito assim: Então se aproximaram de Jesus, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhes: Mestre, queremos que nos concedas o que vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? É lógico que o Senhor Jesus já sabia o que eles iriam perguntar, mas ali, naquele contexto, os demais discípulos também tinham que saber o que eles iam perguntar, porque o Senhor Jesus sempre deixava tudo muito às claras. O Senhor Jesus, Ele é a luz, e onde Ele está, tudo fica às claras, sejam as boas obras, sejam as más obras. A Bíblia, ela relata todos os acertos dos homens de Deus, todas as bênçãos dos homens de Deus, todas as coragens dos homens de Deus, mas a Bíblia também relata todas as perdas, todos os erros, todas as falhas, todos os medos dos homens de Deus, porque a Bíblia, ela não esconde nada, ela mostra tudo. Então o Senhor Jesus olha para eles e fala assim: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos, quem disse isso foi João e seu irmão Tiago, permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo,
e recebereis o batismo com que eu batizo. Quanto, porém, a assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Os outros discípulos indignaram-se ali contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm sob seu domínio, e sobre eles os seus majorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem, o próprio Jesus Cristo, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aleluia. Então ali, Tiago e João, tem mais uma lição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ali nós cremos, que diante desses ensinamentos de Jesus Cristo, caiu a tempestuosidade de um caráter impulsivo, quando ali eles pediram que descesse fogo do céu, o Senhor Jesus ensinou, e também o caráter ambicioso, quando o Senhor Jesus ensinou a eles que maior é aquele que serve. Quer ser o primeiro? Quer ser o primeiro? Sirva. Quer ser aquele que tem destaque? Ame o seu próximo, trabalhe em secreto, feche a porta do seu quarto e ore, que o seu Pai que estiver em secreto te honrará em público. O Evangelho de Cristo é assim. Esse é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você e eu somos convidados a termos mais intimidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como? Orando, lendo a palavra, jejuando, em nome de Jesus. Então, voltamos aqui à nossa visão panorâmica. Nós vemos que João, o discípulo amado, João, aquele que começa muitas das vezes suas cartas com filhinhos, com amados, nem sempre foi esse homem de coração doce, nem sempre foi esse homem amável. Mas o Senhor Jesus, com muito amor e carinho, durante seus 3 anos e meio de ministério, foi ensinando a eles como ser um verdadeiro discípulo. Antes de ser apóstolos, antes de ser aqueles que foram ministrar a outras vidas, eles tiveram que ser discípulos, eles foram discipulados pelo Senhor Jesus. Então, nós vemos que João, discípulo amado de Jesus. E por que João? Eu falei tanto de João, discípulo amado de Jesus. Vamos ver no livro de João 13, 23. João 13, 23. João, discípulo amado. João 13, 23. João 13, 23. Antes de lermos João 13, 23, vamos ver o contexto em que esse versículo se encontra. O traidor indicado. Ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Então Jesus molha o pão e dá a Judas Iscariotes, mostrando quem é que o trairia. E após o bocado, imediatamente entrou em Judas Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faz-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu
a que fim lhe dissera isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Nós sabemos que Judas era ladrão, ele gostava muito de ficar ali com a bolsa dos donativos e tudo, não para servir aos pobres, né? Não só para comprar os alimentos, mas sim, Judas também roubava. Mas não vem ao caso agora. O caso agora é que João era o discípulo amado. Porque a palavra diz aqui, pergunta a quem se refere. Então aquele discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? E no versículo 23, está assim: ora, ali estava conchegado Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Então se refere aqui a João. E é interessante que quando Jesus fala a respeito do traidor, Pedro, né, que era o líder ali, não o líder outorgado por Jesus, mas ele era o líder ali de fato, né? Era Pedro quem tomava as decisões, era Pedro quem fazia as perguntas, as maiores perguntas, era Pedro que fazia o Senhor Jesus, né? Por isso muitas das vezes nós vemos Pedro ali com medo ali de andar sobre as águas, nós vemos Pedro ali cortando a orelha do soldado, nós vemos Pedro ali falando com o Senhor: Senhor, a quem iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Essa liderança era espontânea de Pedro. Só que nesse dia, quando o Senhor Jesus falou que seria traído, Pedro ali, ele vendo que João estava ali com mais intimidade com o Senhor Jesus, Pedro então falou assim: Ei João, pergunta quem é que vai traí-lo. Pedro dessa vez não perguntou ao Senhor Jesus quem iria traí-lo, não. Pedro pediu a João que perguntasse a Jesus quem iria traí-lo. Então Pedro pediu a João, e João, né, devido à intimidade com o Senhor Jesus, pergunta, e o Senhor Jesus o indica que seria Judas Iscariotes. Então João, o mesmo João, que era considerado filho do trovão, passou a ser o discípulo amado de Jesus, passou a ser aquele que escreve com muito amor as suas cartas, chamando de filhinhos, de amados, e também por ter tido, né, o seu coração transformado, foi escolhido por Deus, foi escolhido por Jesus, foi escolhido pelo Espírito Santo, para que pudesse escrever o livro das revelações, para que pudesse escrever o livro de Apocalipse. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Então, João, o discípulo amado de Jesus, o irmão mais novo de Tiago, filho de Zebedeu, judeu e membro do círculo íntimo de amigos de Jesus, com Pedro e Tiago, né? Quando Jesus ia subir um monte, chamava Pedro, Tiago e João. E em outras oportunidades, né, quando a situação era de realmente ter pessoas mais íntimas, Jesus chamava Pedro, Tiago e João. E desses três, o mais íntimo era João. Mas aí também fica um questionamento: quem é o seu amigo íntimo? Para quem você tem aberto o seu coração? Para quem você tem rasgado o seu coração diante de homens? Diante do seu amigo, do seu colega de trabalho, seu amigo de infância? Meu irmão, minha irmã, louvado seja Deus que Ele sempre coloca pessoas ao nosso lado para nos ajudar. Mas deixa eu te falar, abrir o seu coração, rasgar o seu coração, tem que ser diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ei, não há outro nome, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Não há outro nome a não ser o nome de Jesus, em que você pode confiar totalmente. O seu melhor amigo pode te trair, pode te decepcionar. Sua mãe, seu pai pode te trair, te decepcionar. Sua esposa, seu filho pode te trair, te decepcionar. Mas ei, Jesus Cristo, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Não há outro a quem você possa confiar plenamente a não ser nele. E creia, Ele fará a ponte da sua vida ao reino dos céus. Ele fará a ponte da sua vida ao Deus Todo-Poderoso.
porque Ele é Deus. A tradição afirma que o apóstolo João teria sido bispo na igreja de Éfeso, onde teria escrito o seu evangelho. Há presença de elementos que se opunham ao gnosticismo, heresia do final do século I depois de Cristo. Entretanto, elementos antignósticos e helenistas foram encontrados em alguns manuscritos de Qumran, textos muito anteriores ao século I depois de Cristo. Assim sugere-se uma data de escrita entre 85 e 80 depois de Cristo. O que o autor pretendia, o que João pretendia transmitir aos seus leitores, nós vamos ver aqui. O propósito de João, ao escrever este evangelho, é explícito em João 20:31, confirmar a fé dos cristãos e levar outros a crer por meio dos sinais do poder de Deus, que este é o Filho de Deus. Este propósito pode ser compreendido como evangelístico, anunciando a obra de Jesus para nos dar a vida eterna, bem como apologético, averiguando uma compreensão real de quem era Jesus e do que ele fez em defesa da fé frente às heresias emergentes. Nós vamos ver ali no livro de João 20:31 o propósito do livro de João ser escrito. Qual que era o principal propósito? 20:31. O objetivo do Evangelho de João. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, que Jesus é o ungido, que Jesus é o Ramachia, é o ungido de Deus, aquele que veio nos resgatar, aquele que veio nos salvar. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Só teremos vida se crermos no nome de Jesus. Só teremos vida se acreditarmos que Ele é o Filho de Deus e que Ele veio para nos salvar. Infelizmente, muitos não acreditam, E como diz a palavra, os que creem serão salvos, os que creem e forem batizados serão salvos. Os que não creem, infelizmente, já estão condenados. Ainda é tempo. Você ainda que não confessou a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, faça agora. Feche seus olhos. Clame para que Ele venha em seu socorro. Você está com a fé abalada, uma fé fraca, ou você que nunca teve fé em Jesus Cristo, a partir do momento que você clamar, que você pedir que Ele venha em seu favor, o Espírito Santo entrará em sua vida, e aí Ele começará a fazer a obra. E aí você pode ter certeza, uma vez que a fé é dom de Deus, você a cada dia fortalecerá mais e mais a sua fé. Mas para isso, acredita em mim, você vai ter que aceitar Jesus Cristo como seu único Senhor e como seu único e verdadeiro Salvador. Não clame por outro nome. Não peça ajuda a B ou C. Não use símbolos, Não use símbolos, não use nada que possa substituir a presença do Senhor, porque isso seria idolatria. Idolatria é abominação aos olhos de Deus. Mas sim, creia e clame pelo nome que está acima de todo nome. Clame pelo nome de Jesus. Você vai ser surpreendido, porque o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Então, no livro de João, nós temos, falamos um pouquinho, discorremos um pouquinho. Nessa manhã nós estamos quebrando o protocolo, Você que está acostumado aí com um toque de vida abundante, com no máximo aí 10 minutos, mas nós não estamos presos àquilo que nós planejamos. Nós estamos presos, assim, cativos àquilo que o Espírito Santo ministra em nossos corações. E o Espírito Santo ministrou no meu coração que deveria fazer esse pequeno estudo com você nessa manhã.
a obra não é minha, a obra é dele. Então, por mais que eu tenha planejado, né, fazer um toque de vida abundante, sempre com 10 minutinhos no máximo, né, o Senhor Jesus me tocou através do seu Espírito para que pudéssemos estar meditando um pouquinho mais. E eu não sei aonde essa ministração vai chegar, mas eu sei que o nosso Deus, o mesmo Deus que está comigo aqui, o mesmo Deus que me motivou a fazer esse pequeno estudo com você, Ele vai entrar na sua vida, Ele vai transformar a sua vida. Ele não toma decisão precipitada, não. Entregue suas vidas, entregue seu caminho nas mãos do Senhor. Creia, Ele vai tocar na sua mente, no seu coração, porque Ele é Deus. Então nós temos aqui que o comparativo dos evangelhos. Eu já falei isso outras vezes, mas só para ficar registrado, tendo visto que hoje nós fecharemos esse toque de vida abundante, visão panorâmica dos evangelhos. No Evangelho de Mateus, o principal traço literário do Evangelho de Mateus são os sermões, e o retrato de Jesus é como rei. No Evangelho de Marcos, o principal traço literário são as histórias, e o retrato de Cristo é como servo, o servo com S maiúsculo, o servo que obedece a Deus. O Evangelho de Lucas, o principal traço literário são as parábolas, e o retrato de Cristo é Jesus como um homem, porque se por um homem entrou o pecado, né, através de Adão, por um homem, através de Jesus Cristo que é Deus, mas veio a essa terra como um homem, para tirar daqueles que o aceitarem o pecado, para limpar todas as manchas, todas as máculas do pecado, e fazer com que possamos, enfim, nos reconciliarmos com o Pai. Você tem a chance de se reconciliar com o Pai, não importa o que você já fez. Ei, não importa o que você já fez. O que importa é que Cristo fez por você. Ele veio a esse mundo, se entregou. Não foram os romanos, não foram os judeus, não foi povo nenhum que matou o Senhor Jesus, não foram os soldados, não, que soldado, que povo romano, que povo judeu. Ninguém matou o Senhor Jesus. Ele se entregou por sua vida e pela minha vida. Aleluia. Ninguém teria poder de tocar no Filho de Deus, ninguém teria poder de tocar em Jesus Cristo, porque Ele é Deus. Mas sim, Ele se entregou por amor a nós. E no livro de João, que nós acabamos de estudar um pouquinho, o principal traço literário é o teológico. É o traço teológico que retrata Jesus Cristo como Ele é, como Deus, como Filho de Deus, como Yeshua HaMashiach, como Jesus Cristo, o Messias, como Jesus, o Cristo, como Jesus, o Filho de Deus, como Jesus, o Deus Filho. Aleluia. E as referências de João, irmãos, quando começa a falar a palavra de Deus, não dá vontade de parar, né? Nós temos a graça de termos a revelação completa na Bíblia. Os povos, na época da Bíblia, eles tinham apenas parte da revelação, mas nós temos toda a revelação. Está tudo aqui, ó. Está tudo aqui. Basta você ver. Inclusive, está aqui também onde se fala que Jesus Cristo é o único nome a ser adorado. É o único que pode te ajudar. Não há outro nome. Se você tem clamado por outros nomes, é tempo de você rever os seus conceitos. Ah, vou ver menos conceitos porque o irmão Nilton falou. Não. É porque a palavra fala. A palavra nos ensina. Você não vai achar na Bíblia lugar nenhum ela falando para você que é cristão. Você que é cristão. Ela vai falar em lugar nenhum para você se dobrar diante de A, B ou C, de figura, de imagem, de nada. Você não vai achar. Pode procurar, você não vai achar. Você vai falar, você vai aprender que apenas Jesus Cristo, só Ele pode ser adorado. Só Ele deve ser adorado, porque afinal de contas, como diz a palavra, chegará o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua confessará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e todo joelho se dobrará. E ali se dobrarão
evangélicos, católicos, espíritas, umbandistas, quirobandistas, muçulmanos, Seixonoye, ateus, todos se dobrarão, porque Jesus Cristo é o Senhor. Todos se dobrarão a eles. Judeus, todos se dobrarão a eles, né? Tanto os judeus messiânicos, que são aqueles que acreditam em Jesus, como os judeus que ainda aguardam a volta, né? A primeira vinda de Jesus, todos se dobrarão e reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor, e reconhecerão que só há um Deus, e que só há um mediador entre Deus e nós, Jesus Cristo, não há outro. Quem você tem pedido para mediar? Quem você tem pedido para te ajudar nos momentos difíceis? E quem você tem celebrado nos momentos de festas? Há outras pessoas? Meu irmão, minha irmã, você está errado. E não é o Niltinho que fala isso, é a palavra de Deus que fala isso. Você só pode pedir ajuda a Jesus Cristo. Você só pode se alegrar e consagrar algo a Jesus Cristo. Não existe outro nome. A Bíblia não relata outro nome a não ser o nome de Jesus Cristo. E toda língua confessará, e todo joelho se dobrará, pois Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. E aqui então nós vemos que as referências bíblicas, é muito interessante isso, porque nós vemos aqui no João 6,35, o que foi dito por Jesus. Então, eu vou falar as referências, o que foi dito e a implicação. Em João 6,35, Jesus disse: eu sou o pão da vida. E qual que é a implicação disso? Ele supre a fome de justiça. Em João 8,12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E o que implica quando Jesus diz que ele é a luz do mundo? Implica que ele vence as trevas na vida do pecador. As trevas não podem ficar. Onde chega a luz, as trevas têm que sair, pelo nome de Jesus. Jesus diz em João 10, 7, 9, eu sou a porta. Ele é o caminho que leva ao céu. Em João 10, 11, ele diz: eu sou o bom pastor. Ele é o Deus que cuida. Em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida, porque ele nos garante a vida eterna. Em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho para o céu a não ser através de Jesus Cristo. Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando ele diz que ninguém vem ao Pai senão por mim, ninguém vem ao Pai senão por mim, é porque ele está dizendo que ele está junto do Pai. Mesmo estando aqui na terra, quando ele disse isso, ele já estava junto com o Pai, ligado, porque ele não era da terra, ele é do céu. Então que ninguém vai ao céu se não for através de Jesus Cristo. Em João 15, versículo 1, ele diz: eu sou a videira verdadeira, ele nos sustenta e nos disciplina. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Muito obrigado a você que acompanhou, ainda que um pouquinho, dessa live, ainda que um pouquinho, que você tenha orado conosco, participado conosco. Foi uma manhã muito abençoada. Eu me sinto muito feliz por poder fazer a obra de Deus. E você aí também, ore pelo nosso ministério, Nós temos o projeto Sábado com o Pai, todos os sábados às 6 horas da manhã. E às terças e quinta-feiras nós temos uma pequena reflexão que Deus colocou no meu coração de chamar de um toque de vida abundante. Então, às terças e quintas-feiras temos essa pequena meditação. Como eu disse, hoje nós quebramos o protocolo, porque o Senhor mandou, e a obra não é minha, a obra é do Senhor. Mas todas as terças e quinta-feiras nós temos uma pequena meditação de no máximo 10 minutos, onde o Senhor nos ensina, onde o Senhor nos ministra, ministra nas nossas vidas aquilo que Ele quer que seja ministrado. E essas ministrações de terça e quinta, um toque de vida abundante, faz parte do nosso projeto Sábado com o Pai. Todos os sábados, às 6 horas da manhã, no Instagram, o Pai do Eliseu. Nós estamos ali reunidos, trazendo sempre uma palavra revelada do coração de Deus para o nosso coração, para os nossos corações, trazendo uma participação especial, de um louvorista,
e trazendo a participação especial também de um pregador, de um pastor, para estar ministrando aos nossos corações. Um forte abraço a você que esteve conosco, um forte abraço ao meu parceiro, do nosso ministério, Sábado com o Pai, nosso irmão Heber Vasconcelos. Deus abençoe sua vida e que Deus abençoe a todos vocês que estão conosco aí nessa manhã. Vamos estar encerrando esse momento e que nós possamos estar orando, encerrando e consagrando assim essa live, consagrando esse momento cultico ao nosso Deus. Porque aqui não é live, a gente gosta tanto de falar a palavra live, mas aqui é um culto prestado a Deus. Que Deus possa estar nos abençoando. Senhor Deus, maravilhoso Pai, a Tua palavra foi ministrada, Senhor Deus, Pai, que em nome do Senhor Jesus, ela possa trazer vida aos nossos corações, ela possa trazer, Senhor Deus, em nome de Jesus, regozijo, Senhor Deus, ela possa trazer paz, que ela possa, Senhor Deus, nos instruir nos momentos difíceis, ó Deus, e também, ó Deus, que nos momentos de alegria, Pai, nos momentos, ó Deus, onde estivermos muito bem, que possamos lembrar que só estamos muito bem pela graça e pela misericórdia do Senhor. Abençoe cada um, Pai, que tenha participado, ainda que um pouquinho, Senhor Deus, desse momento cultico, ó Deus, aqui, nessa live que fizemos, ó Deus, que o Senhor possa estar tocando suas mentes, seus corações, ó Deus, abençoando o seu dia, Pai, e que onde chegar essa mensagem, ó Deus, onde chegar essa pequena ministração, a começar em mim, Senhor Deus, que possa ter uma transformação, que possa ter uma metanoia, Senhor Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos melhores do que somos, ó Deus. A oração que fazemos, ó Deus, já agradecemos, clamando, não pelo nosso nome, não por nenhum outro nome, mas sim pelo nome que está acima de todo nome, o nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Tenha muito bom dia. Sábado que vem estaremos no nosso projeto Sábado com o Pai, às 6 horas da manhã. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Bom dia e mais uma vez muito obrigado a você que entrou aí e participou conosco. Esse projeto nós cremos que tem tocado em vidas e tem levado transformação, restauração, esperança a muitos corações. Deixe o Senhor te tocar, deixe o Senhor falar com você. Tenha um bom dia, em nome de Jesus.